Eu raramente, ou na verdade, basicamente nunca, tuito durante os jogos. Normalmente eu só tuito se o jogo está nos minutos finais, o Sport já estiver perdendo, já não tiver mais chance de qualquer reviravolta, eu inicio, né, as análises ainda com os minutos finais. Mas mesmo sem o telefone na mão, mesmo sem estar por perto, quando chega ali 40, 40 e pouco, eu começo a alinhar, né, a minha visão do jogo. Eu gosto de trazer a minha primeira impressão no Twitter, antes mesmo de vir aqui para a live. Eu acho que é importante para debater, né, um momento em que tem muita gente envolvida. Eu sei que muita gente espera essa análise ali no Twitter, porque, queira ou não, também é um veículo de comunicação, faz parte, né, desse processo. E eu estava com uma frase na cabeça, que era assim: no tira-tema do caos, venceu o caos, né? Quando o jogo estava 2-2. Porque era um 2-2 num festival de erros, né? Muitos erros, muitas lacunas, muitas fragilidades, que ora você não sabia quem era pior, tá? Você dificilmente sabia quem era pior. Tinha um momento que você tinha certeza que o Bahia era bem melhor que o Sport. Você teve alguns momentos que você tinha essa certeza. Quando o Bahia entra com o Mugni ali no segundo tempo, por exemplo, faz as jogadas com aquela intensidade na intermediária e dentro da área do Sport, tocando bola com aquela velocidade, o Sport leva 2 gols de treino, parecia aqueles treinos profissionais contra juvenis, né? Porque foi 2 gols de treino que o Sport levou. Só em treino sai gol assim. Porque normalmente as defesas costumam dificultar mais. Ali você tinha plena consciência da distância que separa Bahia e Sport nesse momento. Só que aí depois o Bahia liga o botão de desligar, transforma aqueles 10 minutos em um recorte completamente aleatório do jogo, e aí, dentro da regularidade da partida, o Bahia tem problemas muito graves também, laterais fraquíssimos, né? E aí eu fiquei pensando em vários momentos do jogo, como a torcida do Bahia deve estar, né? Porque passou aí as últimas temporadas criticando laterais bem regulares, né? Laterais que costumam entregar muito mais do que os atuais, e está sentindo o peso do rebaixamento, o peso de ter dois jogadores tão fracos nas laterais e de ter um goleiro também muito fraco, né? Que é um problema que atravessa o Bahia já há algum tempo. A defesa, na verdade, perdeu, né, o alicerce da defesa, que ano passado com. Me fugiu o nome do argentino. Cássio Cardoso, me socorra. O De qual? zagueiro que o Bahia Conte. perdeu com o Germán Conte. Conte, né? É, que era o alicerce do Bahia, né? O Bahia perde Conte e volta a ter problemas na defesa. E aí você viu um 2-2 que caminhava pelo jogo dos erros, né? Um jogo de muitos erros dos dois lados, e o 2-2 seria a correção do 2-0. Só não foi do 0-0, né? Era um jogo que, antes da partida, eu disse, pô, se brincar, um 0-0, mas o 2-2 mostra que você também. Os muitos erros dos dois times também permitem que o adversário chegue ao gol. O Sport não fazia gol, nem me lembro. Né? A última vez o Sport fez 2 gols. É muito raro. Imagine 3, né? 3 foi contra o Náutico e naquela partida contra o 7 de setembro. E em ambos os casos com o Mikael, né? Então, era aquele meu cenário, né? De um jogo em que dois times em situação de colapso se encontravam e o colapso prevalecia. Mas existia um último capítulo, e o último capítulo foi uma belíssima jogada, né? De 3 jogadores do esporte, 3 jogadores tradicionalmente contestados, por mim, bastante. Um não pela sua passagem no esporte, mas pela postura que vem tendo nos clubes, todos os últimos clubes que passou. Mas foi uma jogada em que você teve 3 jogadores fundamentais, né? Ronaldo ganhando a bola, aparecendo, recebendo, acionando o Juba. Juba, né, com confiança, com coragem de tentar uma última jogada ousada por debaixo das pernas ali e fazendo o cruzamento, que aí ele tem uma qualidade realmente boa, todo mundo já sabe, para Rodrigão ainda ali lutando, né? Foi um jogo que o Rodrigão lutou muito, correu muito, se resistiu até o fim e Rodrigão fez o gol. Então, o gol da vitória parte de uma tríade de jogadores
que costumam carregar muito mais críticas e muito mais desconfianças do que certezas e do que elogios. E detalhe, com razão, tá? Tudo que Ronaldo, Juba já ouviram no esporte é com absoluta razão. Tudo que Rodrigão tem escutado nas suas últimas temporadas, ou em quase toda a sua carreira, desde que sai do Campinense, também foi tudo muito merecido. Mas esse gol redenção, ele não é suficiente para a redenção do esporte. O esporte não fez uma boa partida. Ele não é suficiente para a redenção do próprio clássico. Foi um clássico muito emocionante, mas não foi um clássico de duas equipes que você diz como jogam bem Sport e Bahia, apesar dos 5 gols. Mas ele é um clássico que ele deixa pelo menos um. Além daquele desenho de leitura que eu vinha fazendo do tira-tema do caos, prevalece o caos. Diferente dessa leitura, aquele último capítulo ele abre uma segunda leitura, que é uma leitura em que o Sport consegue vencer a partida porque talvez pela primeira vez nas últimas semanas a gente vai ter uma atuação com dificuldade de escolher os 3 melhores. Porque dessa vez o Sport teve mais do que 2, 3, não são exceções, jogadores que foram muito bem, individualmente. Os problemas coletivos existem, mas individualmente a gente teve pelo menos 5 jogadores do esporte em uma grande atuação dentro das suas limitações também, tá? Dentro das suas limitações também. Porque talvez Cássio Cardoso diga que Fred, Rodanega não fez uma. Só para concluir, talvez Cássio Cardoso, quando chegar no Bahia, diga que Rodanega não esteve numa grande tarde e noite. Mas jogou muito bem, porque o teto de Rodanega é muito maior do que o teto de análise de Rodrigão, por exemplo. Então, quando eu estou aqui dizendo que 5 jogadores do esporte atuaram ou na sua média alta, no caso de Maílson, mas os outros acima da média que vinham jogando, esse é um ponto que é a segunda leitura do jogo. Um jogo de erros, um clássico frágil tecnicamente, sim. Mas do lado do vencedor, essa vitória veio porque peças contestadas, peças que sequer são titulares absolutos, foram decisivas para a vitória. Então a gente também tem que jogar um pouco de luz nesse lado. Né? Não é só um grande demérito. Os gols não saíram por deméritos. Os 2 gols do Bahia da virada são gols de belíssima construção. Então tem um pouco de luz aí para o mérito do esporte ter resistido, ter sido competitivo e através desses jogadores ter virado a partida.